Você está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Já segue a gente? Ainda não? Pois segue a gente aí para não perder nenhum podcast. Toda semana tem Cantos do Sabiá, mas também toda semana tem comida de verdade. 2 programas para você ficar por dentro de tudo que acontece pelo campo, pela cidade, pela agroecologia. E olha, estamos chegando num mês especial, 30 anos de Sabiá. Chegamos no mês em que celebramos o aniversário de 30 anos do Centro Sabiá. São 3 décadas transformando vidas por um futuro agroecológico, de justiça climática, de convivência com o campo, com o semiárido. É pensando nisso tudo que a gente te convida para fazer parte dessa caminhada, para fazer parte da mudança. Transforme vidas você também. Olá! Eu sou Maria Cristina, sou coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá. Em 2023, o Centro Sabiá faz 30 anos. E para celebrar a nossa história, nossa resistência pelas mulheres, eu quero convidar você a fazer parte da nossa história. Seja uma doadora do Centro Sabiá. Sua doação transforma a vida das mulheres do campo. Com o valor arrecadado em doações para o Centro Sabiá, conseguimos fortalecer ações com mulheres agricultoras, combatendo a fome, o machismo e estimulando a produção de alimentos sem veneno para a cidade e para o campo. Quando você doa, podemos juntas fazer muito mais pela mulher do campo, da agricultura e da agroecologia. Transforme vidas, transforme a vida de mulheres do campo. Faça sua doação. Acesse centrosabiá.org.br. Centro Sabiá, há 30 anos, transformando vidas. Hoje falamos sobre juventudes de luta e agroecologia. As juventudes são fundamentais na luta pelo campo, pelo direito. São eles e elas sujeitos de luta, filhos, filhas do campo, herdeiros da luta. Se a vida pulsa no semiárido e se é o campo que produz o alimento que chega às mesas de todo o Brasil, mas isso não vem de graça, né? As juventudes enfrentam muitos desafios, sobretudo agora, após desmontes do governo Bolsonaro, hoje enfrentando uma nova situação política. Afinal, são atrasos na educação, no trabalho, na renda e também em políticas públicas. Já é tempo de pensar no futuro, já é tempo de pensar nas juventudes herdeiras da luta e do mundo que a gente vive hoje. Então, como garantir um futuro para essas juventudes? Como lutar pelo campo, pela agroecologia? É tanta pergunta e para falar sobre isso tudo que hoje estamos aqui com Tatiane Faustino. Tatiane é camponesa, técnica em agroecologia, bacharelanda em agroecologia na UFRPE, integrante da Comissão de Jovens Multiplicadores e Multiplicadoras da Agroecologia de Pernambuco. Tatiane, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes. Com muita alegria que venham participar e dialogar nesse programa tão importante, né? E me acordo todos os domingos, acordo ao som do programa e é uma alegria estar aqui. Primeiramente, gostaria de parabenizar o Centro Sabiá pelos 30 anos de muita história no semiárido, né? E hoje é uma das organizações mais importantes do Brasil, que tem levado várias discussões muito importantes para os povos dos campos, mas também para os povos da cidade. Então, meus parabéns e vida longa ao Centro Sabiá. Que bonito! Muito obrigado, Tatiana. E obrigado por participar aqui com a gente hoje. E olha, hoje a gente está aqui, inclusive, para falar de algumas dessas lutas, né? Não só do Sabiá, mas das juventudes. Mas antes de qualquer coisa, Tatiane, por que a gente fala de juventude
juventudes no plural. Por que a juventude é esse S de plural? Ótima pergunta, né? A gente costuma dizer que não é só uma juventude, mas juventudes, né? Essa diversidade vem a partir de pensar a diversidade de povos, né, que existe no campo. Aí a gente pode falar de vários povos, né? Vamos falar dos povos quilombolas, vamos falar dos povos indígenas, vamos falar dos povos camponeses, das comunidades tradicionais, vamos falar da juventude das mulheres, dos homens, da juventude sem terra, da juventude LGBTQIA+. Então, por isso que ela não é uma juventude só, porque ela é diversa, né? Ela é diversa a partir de vários sujeitos que estão no campo. Por isso que somos chamados de juventudes, no plural. Maravilha, Tatiane. E a gente fala de lutas, né? A gente tá aqui desde o começo falando, não, porque as lutas das juventudes, etc e tal. Mas, Tatiane, que lutas são essas, né? Que lutas são essas que as juventudes hoje do Brasil enfrentam? São muitas lutas, né? Tem uma lista enorme para falar dessas lutas, mas eu vou falar de algumas lutas que são mais marcantes na atualidade, né? Uma é pela essa própria diversidade de juventudes que eu falei, né? Uma é da sua própria identidade, essa é uma das grandes lutas, trazer essa própria identidade da juventude, o reconhecimento das comunidades quilombolas, dos povos indígenas, desse ser rural, dessa afirmação dessa identidade, né? Uma outra luta muito forte é pela educação do e no campo. Essa é uma luta muito importante, sendo que nas últimas décadas temos um grande fechamento das escolas rurais, então a educação ela é uma luta muito forte. E tem uma luta que eu considero muito importante, assim, que é a luta pela terra, né? Porque muitas vezes nós, juventude camponesa, nós moramos no campo, moramos na terra, mas nós não conseguimos ter acesso a essa terra. A gente não pode trabalhar nessa terra, a gente não pode escolher, a gente não pode decidir que sementes, que animais podemos estar fazendo, né? A gente não tem, às vezes, essa autonomia de escolher e do que fazer na terra. Então, eu acho que essa é uma luta muito, muito pertinente. E outra luta que eu acho que tem sido gritante para as juventudes do campo, não só para as juventudes, mas para os povos dos campos, são a chegada das chamadas energias limpas, né? Então, eu acho que essa hoje também é uma grande luta da juventude camponesa também, pelo seu território, já que essas energias limpas, né, elas ocupam principalmente os territórios camponeses, né? Nesses últimos 5 anos, mais de 4.000 hectares só de floresta da Caatinga foi desmatada, né? Então, isso tem um significado para a gente que é do campo, principalmente para nós juventudes, né? Que costuma dizer que nós somos o futuro, né? Mas a gente reafirma no nosso lugar de luta que nós não somos o futuro, nós somos o presente. Perfeito. Então, são muitas lutas, desde pela própria identidade camponesa, mas também é uma luta sobre os grandes projetos, né, do capitalismo, né? A gente também tem esse grande enfrentamento a esses grandes e megas projetos que desconsideram esses povos e essas juventudes que vivem nos territórios rurais. Tatiane, você tocou num ponto que é essencial para essa discussão, né? Que é o acesso a terras, acesso a espaços e essa luta por esses espaços. Tem um dos motes mais importantes da agroecologia, que é: sem juventudes não há agroecologia. Você pode explicar mais ou menos, inclusive dentro dessa discussão de espaços, de terra, o que significa esse mote, Tatiane? Essa é uma afirmação muito importante. Essa afirmação foi feita há 9 anos atrás, lá em Juazeiro, na Bahia, no ENA, Encontro Nacional de Agroecologia. Então, lembro que há 9 anos atrás, o maior público do ENA foi a juventude. Então, eu queria dizer assim, que dentro da agroecologia, não foi um espaço dado, mas foi um espaço conquistado, né? Foi uma luta construída dentro da agroecologia.
Então a gente afirma que sem as juventudes não há agroecologia, porque nós vamos ser donas de todas essas lutas, né? Da agrobiodiversidade, da terra, da água, de todos esses ecossistemas, né? De todas essas sementes. E também gostaria de falar também da cultura, né? Das expressões culturais, da música, da poesia, do se alimentar, do cuidar dos animais, dessa interação com a natureza. Então, se não existir a juventude, se não existir esse gosto, né, pela agroecologia, pelo campo, como é que a agroecologia vai existir, né? Pensando não só a agroecologia, não pensando só nos modos de produzir sem agrotóxico, porque a agroecologia ela não é isso, né? Ela é muito mais do que isso. Ela trabalha os sistemas agroalimentares considerando todos os sujeitos, né? Os que produzem, os que consomem, toda a logística de distribuição. Então, a juventude tem uma grande importância porque ela vai ser herdeira dessas lutas, ela é herdeira dessas lutas. Então, por isso que ela é tão importante. Se ela não se reafirmar e não se ver dentro dessas lutas, né? Essas coisas, não essas coisas, mas esses sentimentos, esses sentires, né? Pode ser que não existam mais. E a gente sabe o quanto a população camponesa, a sociedade camponesa, ela tem um significado muito importante para a sociedade, né? Que é sobre modos de vidas, né, sustentáveis, modos de vidas que se relacionam com a natureza. Não só se relacionam, mas são a própria natureza em si. É inevitável, eu acho até engraçado nessas falas que você traz, a participação das organizações, desses encontros, né, Tatiane? E é aí que entra a importância, né, dessas organizações para as juventudes não só participarem, mas que elas se tornem, de fato, protagonistas, né, do campo. Pensando em respostas para as dificuldades que você traz até de espaço, de fazer parte, de se sentir parte, quais são as formas que as juventudes podem se envolver, começar, entrar na agroecologia, nessa forma de viver? Existem várias formas, assim, porque o movimento agroecológico ele é muito amplo, né? Por exemplo, eu conheci a agroecologia através da extensão rural e a partir da organização de base da juventude. Então, uma das formas que eu acho mais interessante da organização e da chegada da juventude na agroecologia é a auto-organização comunitária. Pode ser comunitária, pode ser urbana. Por exemplo, uma das estratégias do Sabiá foi a Comissão de Jovens Multiplicadoras e Multiplicadores da Agroecologia, né? Que existe já há 18 anos. Então, são 18 anos, né, num processo de formação política. Então, essa é uma das formas que eu acho mais interessante, é a partir da organização coletiva nas comunidades e dentro dos processos da agroecologia através da educação popular. Então, acho que esse é um dos processos mais interessantes, que vai trazer a juventude como centralizada, né, centralidade, e ela, a partir das suas questões, ela mesma vai trazer não sei se todas as soluções, mas ela vai trazer apontamentos a partir da sua realidade. Totalmente, totalmente. Inclusive, esse envolvimento de jovens na agroecologia pode ser um futuro, né? Um futuro, uma carreira para tanta juventude no campo. Hoje, Tatiane, você inclusive estuda, né, a agroecologia. Você transformou isso numa espécie de vida, numa carreira também, né? E aí eu te pergunto, dá para fazer da agroecologia uma carreira, uma renda, uma vida? Sim, como dá. Eu falo isso como um próprio exemplo vivo. É verdade. Que vos fala aqui, né? Quando a organização chegou na minha comunidade, né, foi a primeira vez que eu escutei essa palavra agroecologia, né? E eu fiquei muito encantada porque ela não só falava dessa parte da conservação e preservação da natureza, mas porque ela principalmente me via como um sujeito no campo, como um sujeito transformador, como uma mulher podia transformar, né, a sua vida, a sua comunidade.
E eu achei tão interessante, assim, que eu disse, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero fazer extensão rural, estar junto com outras famílias camponesas. E eu fui parar no CERTA, que é o Serviço de Tecnologia Alternativa. Aham. Aí estudei o curso técnico em agroecologia. E mais tarde, em 2019, foi lançado o curso bacharelado em agroecologia na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Uhum. Aí eu sempre tentei fazer universidade, mas é sempre uma dificuldade para as pessoas do campo chegar nesse lugar, né? É verdade. Aí tentei agronomia por 3 anos, mas não deu certo porque a nota era muito alta. Aí consegui entrar no bacharelado em agroecologia, que tinha cotas específicas para a juventude rural e do campo, envolvidas em movimento social. Aí eu me encontrei nesse lugar e acredito muito, assim, além de ter essa prática da extensão também, junto com meu companheiro, a gente também produz alimentos, Que beneficia bacana. alimentos. Já estamos vivendo há quase 5 anos, né, do nosso trabalho de produzir, não só de produzir, mas também de oferecer serviços também de educação popular também. Que maravilha, tá vendo? Existe um futuro para a agroecologia. Juventude significa luta, juventude significa esperança para o futuro. Mas Tatiana, inclusive, cantou a pedra, né? Como garantir um hoje para essa juventude? Como garantir bem viver no campo? Pensa nisso, que agora a gente faz uma pausa. Mas fica aí, que o nosso programa volta já. Centro Sabiá. Há 30 anos, transformando vidas. O Centro Sabiá está completando 30 anos. É por isso que trazemos depoimentos históricos dessa caminhada de luta pela agroecologia, agricultura familiar e pela vida. Você ouve agora Nicleia Nogueira, assessora técnica do Centro Sabiá. Aqui no Agreste também tem muita seca e as pessoas sofrem muito com a falta d'água. Uma das maneiras encontradas para amenizar essa situação foram as cisternas. E Fabiana, ela vai nos dizer o que a cisterna melhorou na vida da família. Melhorou bastante porque antes tínhamos dificuldade com a água e íamos buscar água longe. E hoje temos água perto de casa. Qual a utilidade da água? Para beber e cozinhar. E vocês fazem algum tratamento na água? Sim, colocamos cloro. Quanto tempo a água dura? Mais ou menos 1 ano. Centro Sabiá. Há 30 anos, transformando vidas. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Tatiane Faustino. Hoje, nosso assunto é juventudes de luta e agroecologia. Olha, Tatiane, a gente vê que essa mobilização, né, de juventudes pelo campo é fundamental para a luta. Por isso eu te pergunto, em que impactam essas organizações como a própria CJMA, né, a Comissão de Jovens Multiplicadores e Multiplicadoras da Agroecologia, FOJUP, que é o Fórum de Juventudes de Pernambuco. Qual o papel dessas organizações, Tatiane? Ela tem um papel muito importante, assim. Para mim tem 2 assim que eu coloco como grande destaque. Um é que é da mobilização, né? Uhum. Da mobilização coletiva e da auto-organização. Para mim, essa é uma das grandes sacadas assim, desses coletivos, tanto do FOJUP, que é o Fórum de Juventude de Pernambuco, Sim. como a Comissão de Jovens Multiplicadores da Agroecologia. A outra coisa que eu acho muito importante é que ela coloca essas juventudes em rede, né? Sim, sim. Porque o FOJUP, ela traz todos os territórios de Pernambuco para dentro de si. Então, eles colocam essas juventudes em rede, tanto as juventudes rurais como as juventudes urbanas. E a outra grande questão que eu acho super importante é a incidência política, né? Sim. A partir dessa auto-organização, dessa ligação em rede das juventudes, a gente cria forças e processos para fazer incidência política, seja em qual lugar a gente esteja, né? Na educação, na comunidade, na política, na produção, no sítio, ou então em qualquer outra escolha que a gente faça. A gente vai com uma consciência política de transformação da sociedade.
Perfeito, Tatiane. E a gente até falou de terra lá no começo da nossa conversa, né? Do acesso à terra, garantia da terra, mas não adianta. Se a gente quer um futuro para a segurança alimentar, para a produção agroecológica livre de venenos, a gente precisa de uma juventude também que permaneça no campo. Mas para permanecer no campo é preciso qualidade de vida, que é uma das maiores lutas dessa juventude. Tatiane, como é que a gente garante essa qualidade de vida no campo para que a juventude queira, de fato, permanecer e saiba que dá para permanecer no campo? Esse é um processo bem difícil. É a grande... Mas acho possível, assim. Mas acho super possível. Uma coisa, assim, que eu acho que é muito central é a educação. Eu passei a minha vida inteira, assim, escutando de várias pessoas que me diziam assim: olha, estude para você não morrer no cabo da enxada igual seu pai e sua mãe. Então, assim, eram coisas que sempre eu ficava pensando, por que as pessoas falavam isso, né? Sendo que a gente morava no campo, eu sempre morei no campo e achava um lugar bom de morar, porque a gente podia tomar banho no rio, a gente podia ir colher frutas, a gente podia ter uma dinâmica da comunidade, e eu não entendia por que as pessoas falavam isso no campo, né? Então, assim, mais tarde, quando eu fui entrando nesses coletivos e fui adquirindo a consciência política, eu fui entendendo, assim, que o campo tem muitas virtudes, né? Tem muitas riquezas. E também fiquei pensando, assim, que ser um jovem camponês do sítio, ser um jovem camponês da periferia é bem diferente, né? Você seria muito mais pobre morando em uma comunidade urbana, porque você não tem acesso à natureza, né? Você não tem acesso aos meios da natureza. Como a gente tinha a água, alimentos, a terra, a produção. Então, eu fiquei pensando que o que faz o campo ser um lugar difícil, né, é a ausência das políticas públicas, né? É verdade. Quando a gente vai olhar para saneamento, mobilidade, estrada, essa própria educação, que é uma educação que nos afasta, né, da nossa comunidade, dos nossos povos, que diz que ser camponês é feio, que diz que o camponês tem a mão rachada, que tem o pé rachado. Então, assim, é todo um estereotipo sobre ser camponês, né? Então, é uma educação que nos distancia desse nosso lugar, né? Então, assim, tem toda essa cultura, esse estereotipo, como também a ausência de políticas públicas. Eu acho que é uma das coisas que mais afasta a juventude camponesa do seu lugar, da sua vida e do seu modo de vida. E o beneficiamento, renda, processo de participação, isso é importante. A participação da juventude precisam entrar em pauta se a gente quiser garantir a juventude no campo. Tatiane, qual o papel, então, dessas mobilizações, da própria política nesse enfrentamento, para que a continuidade da juventude aconteça? Nosso papel é esse, é de enfrentamento mesmo, de ir e falar do nosso lugar de vida, né? Assim, do nosso lugar de pertencimento, de pautar, de levar as questões, de dialogar, de estar junto lá, acho que na construção, de ocupar os espaços políticos. Esse é muito estratégico ocupar os espaços políticos, né? A gente sabe que nem todas as pessoas têm esse perfil político, né, de ocupação desses lugares, mas ele é um dos grandes, assim, motor, gargalos né? hoje, né? É verdade. É que os sujeitos ocupem esses espaços para que as políticas públicas aconteçam, né? Porque, de fato, são as políticas públicas que conseguem, né, ter o recurso, ter o financiamento, ter a estrutura, né, toda organizada, e ela deve ser pautada a partir desses sujeitos e desse lugar de vida que ele vem. Olha, Tatiane, a gente falou do papel das mobilizações, da política, o papel das ONGs, falamos das organizações, faltou falar de quem? Da juventude. Então, para os jovens que estão nos ouvindo, para as jovens que estão nos ouvindo, agora sim, bora falar de papel. O que as juventudes do campo devem fazer para participar, para serem
protagonistas do campo. Que recado você deixa para eles e para elas? Um grande recado que eu deixo aqui, né? Ocupem as associações, ocupem os grupos de mulheres, ocupem os coletivos, ocupem as universidades, ocupem os grupos culturais de dança, de poesia, né, de instrumentos, né, ocupem a universidade, ocupem a política, ocupem todos esses espaços, né, que a gente só ocupando, né, ocupando e participando, que a gente consegue transformar e mudar. Se a gente ficar caladinho lá reclamando da vida e da situação, a gente não consegue mobilizar, a gente não consegue se sensibilizar, né, e emocionar e construir. Então, o nosso grande papel é ocupar e estar nessa sociedade se fazendo presença, né? Presença forte e com essa alegria, com essa força, né? Assim, eu acho que a juventude tem essa coisa dentro dela, né? Tem essa história da transformação, da vontade, dos sonhos. Então, eu acho que esse sonho, essas vontades, assim, ela mobiliza a sociedade e mobiliza a construção de uma vida melhor. Perfeito, adorei. Muito bem, como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro especial aqui do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro onde o convidado, a convidada trazem seus pontos finais e metem o bico na discussão. Tatiane, sem juventudes não há agroecologia. Esse foi um mote que a gente trouxe ainda lá no começo do programa. Com ele em mente, eu te pergunto então, o que fazer para garantir um futuro, um presente de luta e agroecologia para as juventudes? Mete o bico! A agroecologia ela é considerada uma ciência, ela é considerada também um movimento e é considerado também prática. Então, dentro da agroecologia tem espaço para todas as juventudes. Para a juventude que quer ser acadêmica na universidade, para a juventude que quer ser movimento social, que quer lutar e construir essa sociedade melhor. E a agroecologia também é prática, para quem quer produzir, para quem quer trazer as suas práticas agroecológicas. Então, quero dizer assim, que na agroecologia tem espaço para todas as juventudes, né? Para toda a sua diversidade de juventude, quilombola, indígena, negra, branca, LGBTQIA+. Então, tem espaço para todas, para todos e para todos, né? Então, assim, a agroecologia consegue ter essa força de trazer muitas questões, né? Não trazer só questões por questões, ela traz questões que vão refletir a partir do social, do econômico e da diversidade de pessoas. Então, sem as mulheres, sem a juventude, né, sem as pessoas não há agroecologia. Então, traga sua bandeira, seja de qual cor for, seja da cidade, seja do campo, seja de onde você estiver, dentro da agroecologia cabem todos os sujeitos, né? Cabem todas as construções. Então, a construção de uma sociedade melhor, ela vem a partir da organização, né? Só lutando, só a luta organizada muda a vida. Então, tem um amigo nosso que é da comissão, que ele se chama Gabriel, e ele diz assim: juventude que ousa lutar constrói o poder popular. Não só o poder, mas também constrói a sociedade melhor. Então, é isso. Acredito que nós, juventudes, vamos pintar esse mundo de cores, né, diversas, e a gente vai construir uma sociedade bem melhor a partir, né, do nosso ver, das nossas construções, dos nossos sentires e do nosso estar nesse mundo. Pelo futuro, pelo presente, pelas juventudes. Tá aí
Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Tatiane. Gente, hoje eu conversei com Tatiane Faustino. Tatiane é camponesa, técnica em agroecologia, bacharelanda em agroecologia na UFRPE e integrante da Comissão de Jovens Multiplicadores e Multiplicadoras da Agroecologia de Pernambuco. Muito obrigado, viu, Tatiane? Eu que agradeço esse convite, sim, é muito honroso poder, estar falando por esse programa, proporcionar a escuta da juventude, dessa jovem há mais um pouco tempo, mas a gente, tem muito esperançar, não do verbo de esperar, mas de esperançar mesmo, de fazer na prática, acreditando na prática do fazer e na prática também da educação. Acho que a educação é um elemento muito importante dessa construção, dessa agroecologia inclusiva para as juventudes. Tá aí. Então é isso, pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui, mas olha, antes de você ir embora, confira se você já seguiu o Centro Sabiá. Estamos quase chegando aos 800 seguidores. Precisamos de você, não só para você seguir, mas também passar para um amigo, para uma amiga, para eles e elas também conhecerem o Centro Sabiá. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com trabalhos técnicos e locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.